Meu amigo, como você certamente já sabe, o Papa Francisco faleceu no dia de hoje, dia que eu estou gravando este vídeo, dia 21 de abril. Eu sou católico, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, então é uma coisa impactante para mim, sem sombra de dúvidas, para minha fé, para toda a minha convivência com a igreja e etc. É um momento sempre marcante, a morte de um Papa, que abre, é claro, uma série de dúvidas a respeito da sua sucessão. Eu estou triste com a morte do Papa. Não, era um negócio assim que já estava certo que iria acontecer, né? Em algum momento no curto prazo. Ele estava muito doente já, a gente já esperava que isso fosse acontecer, o próprio Papa Francisco esperava que isso viesse a acontecer em breve. Eu achei que ia acontecer até um pouco antes, porque ele ficou realmente muito mal no hospital, de maneira que eu tenho certeza que ele viu isso também, percebeu dessa forma. A morte dele, nesse contexto, foi uma grande graça, uma grande dádiva de Deus, porque ele pôde viver o período da Páscoa, todo que é a época mais importante do ano para nós católicos, e ele pôde morrer em casa, né? O Vaticano tem sido a casa dele por mais de uma década, pôde retornar à sua casa e pôde aparecer publicamente para o povo que ele governou durante tanto tempo, tantos anos, no dia da Páscoa, inclusive, e morreu logo na sequência. Então, assim, é difícil pensar uma morte melhor para um Papa, assim, mais realizada, uma vida de Papa mais realizada do que essa do Papa Francisco. Não foi uma grande surpresa para ninguém ele ter passado, feito a sua Páscoa desta vida. Mas realmente fica aí a grande questão a partir de agora. Quem que vai assumir o cargo vago, a sede vacante de Papa? Quem vai assumir a cátedra de São Pedro a partir de agora? E como isso vai impactar no futuro da Igreja Católica? Qual o tipo de mentalidade? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Minha opinião sobre o Papa Francisco, então, como católico, né, a minha compreensão não tem que ter opinião sobre Papa. A forma como o sentido do cargo do Papa não tem nada a ver com o que parece para quem é de fora ou para um católico que é menos ligado nesses assuntos, enfim. Mas vou dar a minha opinião enquanto produtor de conteúdo para o YouTube a respeito de uma personalidade pública, né, no momento assim que está em alta falar a respeito desse tema. E bem, ele não é o meu Papa favorito. Posso dizer assim claramente, o Papa Francisco não foi o meu Papa favorito, sem sombra de dúvidas, né? E não há nada pessoal assim contra ele. Muitos tratam o Papa Francisco como se fosse um terror completo, eu discordo disso, né? Tem pontos que eu não gostava realmente, mas não foi o terror completo que parece para muita gente. Agora, é fato que eu gostava mais de outros papas. Eu pude ver aí, né, durante minha vida, três papas: João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. E se eu fosse ranquear os três papas de acordo com o meu gosto pessoal, Papa Francisco seria o último nesse ranking. E não é nada pessoal, gosto é uma coisa que a gente não controla. É simples assim. E uma prova disso, né, que não é marcação minha contra ele por, sei lá, posicionamentos políticos ou qualquer coisa do tipo, é que logo que ele foi eleito Papa, né, eu comecei a acompanhar as coisas assim que ele falava, escrevia e tudo mais. E aí, um tempo depois, ele lançou uma encíclica chamada Evangelii Gaudium. E eu comprei para ler, ficou muito em voga na época, e eu li, eu gostei, eu achei uma boa encíclica de fato. E depois ele foi lançando outros escritos, eu fui gostando cada vez menos, na verdade, dos escritos dele, né? Eles não me empolgavam muito assim. Aí eu fui rever a lista dos escritos do Papa Francisco e vi que antes da Evangelii Gaudium ele tinha publicado uma encíclica que eu não tinha lido, chamada Lumen Fidei, ou Luz da Fé. Evangelii Gaudium significa alegria do Evangelho. Eu peguei para ler, comprei para ler essa encíclica, a Lumen Fidei, e eu achei sensacional, maravilhosa, uma coisa impressionante. Falei, não, esse aqui é o escrito definitivo do Papa Francisco. É a minha encíclica favorita dele. Aí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, 90% dela tinha sido escrita pelo Papa Bento XVI, antes da renúncia. Então, quando ele renunciou, o Papa Francisco foi eleito e ele deu a encíclica para ele, os textos, né?
já produzidos para o caso dele querer publicar isso posteriormente, e o Papa Francisco de fato fez. Então, a encíclica que eu mais gostei não foi escrita por ele na maior parte, né? Então, não é nada pessoal, eu nem sabia disso, é uma questão realmente de gosto. Agora, quem que vai assumir o lugar dele é o grande ponto deste debate. Veja, quem faz a votação a respeito de um novo Papa são os cardeais, o Colégio dos Cardeais, dentro daqueles que tenham menos de 80 anos. Então, tem muitos cardeais na igreja, são 200 e poucos cardeais, mas dos que são votantes mesmo, são apenas 135, e desses 135, 108 foram nomeados pelo Papa Francisco, o que não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que ele criou eleitores de futuros papas que são progressistas ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente uma coisa padrão de acontecer, porque os caras vão ficando velhos, eles já são nomeados cardeais com alguma idade, então quando chega a época da eleição para o novo papa, grande parte dos que foram criados cardeais por papas anteriores acabam não votando, né? Então é típico que isso aconteça quando você tem um papado um pouco mais longo. Se é um papado de 1 ano, 2 anos, meses, como já aconteceu, aí acaba não tendo muito impacto nisso. Mas o Papa Francisco foi papa por um bom tempo, né? Enfim, o negócio está mais disseminado pelo mundo. 40% praticamente dos cardeais eleitores são da Europa, só que isso é uma redução grande em relação aos 56% do conclave de 2013, quando o Papa Francisco foi escolhido, né? Então são 71 países representados no Colégio dos Cardeais, sendo que 27 aqui não foram nomeados não foram indicados pelo Papa Francisco. 22 foram feitos cardeais pelo Bento XVI e 5 da época do João Paulo II ainda. Pois tem gente lá da época do João Paulo II, de fato, né? Tem aqui o infográfico, né, a respeito dos papas, da história dos papas. É legal ver isso aqui, né? Os nomes mais utilizados, João é disparado com mais papas, inclusive tem vários antipapas, aí a contagem do número de papas com o nome João é estranha, provavelmente errada, né? Tem 21 papas aqui, mas veja que o último se chama João 23, então o negócio, na hora de listar historicamente os nomes, houve alguma confusão. A contagem levou em consideração antipapas também, tem outros com esse tipo de problema, inclusive, né? Pio é um nome que ficou mais em voga recentemente. Nós tivemos 3 papas Pio no século passado, né? Gregório, Urbano são nomes muito importantes. Tem vários papas aqui que só tiveram um com aquele nome, porque na verdade esse negócio de mudar de nome, embora não seja nenhuma novidade em matéria religiosa, você tem isso desde o Antigo Testamento, né? Abraão se chamava Abrão, né? Sara se chamava Sarai. Jesus mudou o nome de Pedro, né? Ele era Cleofas, passou a se chamar Pedro. Enfim, isso aí acontece com uma certa frequência no mundo religioso mesmo. Mas o Papa mudar de nome, primeira vez que isso aconteceu foi com um cardeal eleito chamado Mercúrio, que é o nome de um deus romano. Então ele preferiu trocar de nome por causa disso. Depois de um tempo, acabou se tornando uma tradição. Obrigatório não é, mas é esperado que aconteça, e tipicamente o nome de um papa acaba indicando qual que vai ser o tipo de governo que ele vai fazer na igreja, né? Veja que Bento XVI assumiu o nome de papas que são tipicamente tidos como mais conservadores, uma linha mais conservadora da igreja. João Paulo II, né, manteve o nome do seu antecessor, João Paulo, que havia escolhido isso para homenagear tanto o João 23 quanto o Paulo VI, que foram os papas do Concílio Vaticano II, né? Aqui tem a lista também de todos os papas, né? Para quem quiser ver aqui em ordem histórica, desde São Pedro até o Papa Francisco, né? Tem muito papa aqui, de fato são 266, né? Papas. A pior época, né? Atualizaram esse infográfico. Quando eu acessei mais cedo, não tinha a época, que não precisei ficar procurando por nome, né? Mas a pior época é mais ou menos essa daqui, tá? Esse período aqui é tido como ponto baixo do papado. Tem um século obscuro também, que é no século XIII, mas esse aqui consegue ser pior ainda,
principalmente Alexandre VI e Júlio II, que são considerados, né, esse camarada e o Júlio II ali, são considerados amplamente como os piores papas da história, né? A escolha de um papa aqui, você sabe bem como é que funciona, porque a gente tem acompanhado já nos últimos conclaves. Quando o papa morre, disse que estamos em um período de sede vacante, né? A sede é a cadeira da Cátedra de São Pedro, né? A Cátedra de São Pedro, que fica vaga porque não tem um papa escolhendo ela. Há um governo provisório, que é feito pelo Colégio dos Cardeais, mas é um governo só administrativo, não tem poder decisório na igreja. Depois é feito um conclave, deve acontecer aí em não muito tempo, né? Algumas semanas provavelmente. Tem que se preparar isso aí, tem que trazer os cardeais levar os cardeais para o Vaticano, né? Então é um negócio um pouco complicado, mas não pode ficar muito tempo também sem fazer. O conclave acontece na Capela Sistina e tipicamente a votação não demora. É de mau gosto um conclave demorar, mostra divisão dentro da igreja. Então os cardeais tipicamente acabam acordando, ainda que de maneira informal, né, as regras para a eleição andar mais depressa. O candidato precisa ser eleito por 2/3 dos votos dos cardeais. Então, quando você tem dois candidatos ali que meio que se equiparam, fica 50-50, não passa muito disso, tipicamente os dois são descartados para uma escolha de consenso. É normal isso acontecer, não costuma demorar muitos dias não, até sair a fumaça branca. Aí o Papa escolhe o seu nome ali mesmo, né? Se ele aceitar o encargo, e assume as suas funções depois numa missa subsequente, né? Enfim, é um evento assim que com certeza a gente vai acompanhar em tempo real e etc. Vai ser uma coisa realmente impactante. Brasileiros poderão assumir aí esse cargo, né? Tem alguns favoritos aqui ao redor do mundo, né? Tem o Peter Erdoğan, que é lá da Hungria, que é um cara muito bem quisto, por sinal, é um anticomunista ferrenho. Isso pode ser um contraponto aí às políticas um pouco mais recentes do Papa Francisco, né? Tem aqui o Matteo Zuppi, que é conhecido, é um cara mais de esquerda dentro da igreja, vamos colocar assim, mas é um italiano. Eu acho pouco provável um italiano papa hoje, né? O que aponta para o Robert Sarah, que é um cardeal lá da Guiné, é um cardeal africano, e é um cara muito bom. Ele pesa contra ele, né? Obviamente, a idade avançada. Ele tem 79 anos. Foi feito cardeal lá pelo Bento XVI em 2010 e ele é muito conservador. Para os padrões gerais, ele é um cardeal muito conservador. Africanos, em geral, são mais conservadores, né? Autoridades eclesiásticas da África. Ele seria um contraponto ainda melhor para o Papa Francisco, mas acho um passo muito grande para o Colégio dos Cardeais. Não sei se eles fariam isso de fato. E ele já tem uma idade avançada. Talvez ele seja preterido, por exemplo, por um asiático aqui, né? Como o cardeal Luiz Tagle, que é das Filipinas, um país católico muito importante, por sinal, também criado cardeal por Bento XVI, ou seja, ele é um cara ali que não é uma cria do Papa Francisco, não seria uma sucessão da mentalidade do Papa Francisco diretamente, embora ele tenha ali um pouco mais de visão progressista do que o Robert Sarah. Parece um nome bastante forte de fato aí, né? Tem aqui nome de secretário de Estado do Vaticano, mas esses nomes mais esperados assim, talvez não tenham assim um efeito muito grande, né? Tem aqui o cardeal Pizzaballa, que é patriarca latino de Jerusalém, pode ser um negócio interessante para o diálogo com o Oriente, né? Mas enfim, tem os brasileiros também nessa história que vão participar do conclave, mas nenhum desses aqui tem tração para conseguir se eleger papa, não. Dom Odilo já chegou a ser cotado, sim. No conclave que elegeu Francisco, ele era um nome forte, mas dentre os latino-americanos, e hoje a gente sabe que era bem provável que fosse eleito um papa latino-americano naquele conclave, preferiram o Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, do que o Dom Odilo, cardeal de São Paulo. Ele já tem 75 anos, já até pediu a renúncia, né, ao Papa Francisco do seu cargo como arcebispo de São Paulo, porque ele é obrigado a fazer isso com 75 anos pela lei da igreja, mas o Papa mandou ele ficar mais 2 anos. Então ele fica ainda algum tempo no governo de São Paulo.
Todos os demais aqui não têm tração suficiente para isso. O mais forte, entre aspas, talvez, seja o cardeal João Braz de Avis. Ele tem ali uma presença na cúria romana, né, um cargo importante. É conhecido dos outros cardeais. Leonard Steiner seria a pior tragédia para a igreja hoje. Ele é uma tragédia para a igreja no Brasil, o que dirá para a igreja no mundo, né? Mas estará lá para dar o seu voto, infelizmente. Ele é realmente muito, muito, muito ruim, né? Fica aí a questão, nos próximos dias certamente a gente vai ver notícias a respeito dos papáveis, quem que vai aí girar, né, o mercado aí de especulações a respeito do sucessor do Papa Francisco, mas não vai demorar muito, a gente vai saber disso, provavelmente. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.